Bom, pessoal, boa noite. É uma felicidade voltar a palestrar aqui no Centro Dom Bosco sobre um tema que, para mim, é muito importante. É um tema central que a gente revisitou algumas vezes nos últimos anos e seria agora a primeira vez que ela vem ao ar pelo Centro Dom Bosco no canal do YouTube. E é sempre trazendo novas reflexões sobre esse tema que, para a gente, é central. Ele é central por dois grandes motivos. O primeiro é que nós vamos ver que a vida intelectual ela tem um papel fundamental para a nossa progressão rumo a uma vida espiritual mais profunda. É a ideia de dar razões, né, da nossa fé e conhecer melhor a nossa fé. E também porque a vida intelectual ela é central, principalmente nos dias de hoje, como um instrumento de conversão de muitos e da reforma da sociedade. E se a vida intelectual ela é tão importante para nós, é importante que a gente aborde ela de uma forma profunda e detalhada e também tente entender como que essas coisas se procedem na sociedade. Para que a gente possa atender esses objetivos de uma forma muito efetiva, nós vamos dividir a palestra em duas grandes partes. O primeiro trecho, nós vamos abordar um pouco sobre a ordem que eu diria que é a ordem que os membros do Centro Dom Bosco, em certo sentido também da Liga Cristo Rei, têm como maior referência, tem como maior inspiração e entende que é o modelo mais eficaz para levar o Evangelho hoje para pessoas que estão fora da fé, que é a ordem jesuíta. E depois da gente mostrar um pouco a história da fundação da ordem jesuíta, e aí vai ficar muito claro por que a ordem jesuíta tem tanto a ver com a questão de vida intelectual naquela época e hoje, e aí nós vamos entrar em questões muito particulares sobre como chegar a esse modelo ideal do que é um jesuíta. Então a gente sabe que o jesuíta é algo a ser buscado, e depois que a gente chegar a essa conclusão, nós vamos fazer uma segunda investigação, que é o que faz um jesuíta. Como é que a gente caminha rumo à construção desse modelo que é o jesuíta, e aí, obviamente, abordando o prisma intelectual dessa equação que, em certo sentido, é dupla, né? Então, a gente vai ver que os jesuítas, por que eles fizeram tantas maravilhas no século XVI e XVII? Porque eles tinham uma característica que nenhuma outra ordem teve na história da igreja de uma forma tão generalizada, que ao mesmo tempo toda a elite jesuíta era composta por santos que a gente pode inferir que sejam de sexta e sétima morada, e ao mesmo tempo eles foram formados nas principais universidades do planeta. Então eles eram superiores intelectualmente a qualquer outro tipo de ideologia, e por isso que eles conseguiram tantas vitórias, né? Por causa dessa combinação de santidade e vida intelectual. Então, dito isso, vamos começar a primeira parte falando um pouco sobre os jesuítas. Os jesuítas eles vêm ao mundo como uma resposta de Deus a uma crise que estava dividindo a Europa. Então, os jesuítas eles são fundados no século XVI. O que está acontecendo no século XVI? O século XVI é a era da primeira das três grandes revoluções, que é a Revolução Protestante. No século XVI, nós temos então a ascensão de Lutero, Calvino, Henrique VIII, Zwinglio e vários outros heresiarcas que vão dividir a Europa pelo meio, certo? Então, várias nações vão apostatar em grande medida, outras vão se manter extremamente fiéis à igreja, como Portugal e Espanha. Isso é muito claro, e aí a gente vê, né, como uma das notas distintivas da religião verdadeira em comparação com todas as falsas, é a questão dos milagres, porque o milagre ele é a assinatura de Deus na história. E quando nós começamos a ver o que esses heresiarcas protestantes fizeram em termos de milagre para comprovar que aquelas heresias todas eram, na verdade, algo revelado, a gente vê que não existe milagres. Então, Lutero, Zwinglio, Calvino, nenhum desses heresiarcas, eles têm milagres testemunhados em vida. E aí, quando a gente vê o que aconteceu dentro da Igreja Católica nesse período, em certo sentido, Deus ali está mostrando claramente a todo momento que naquela conflito ele tinha uma posição clara que claramente só poderia ser
a Igreja Católica. Então, nessa mesma época, Deus traz ao mundo, por exemplo, uma grande santa mística que é a Santa Teresa d'Ávila. Nesse mesmo período, Deus traz ao mundo o milagre de Guadalupe. Então, quando metade da Europa estava apostatando para a Revolução Protestante, o que Deus faz? Preenche esse número com os americanos, né, com toda a América Latina, por causa do milagre de Guadalupe, que vai gerar múltiplas conversões no México e até hoje gera inúmeros frutos e conversões para a Santa Igreja Católica. E um terceiro grande milagre que Deus vai construir como resposta à rebelião protestante é a fundação da ordem jesuíta, porque todos os grandes homens que vão fundar a ordem jesuíta, né, os 10 iniciais, vão ser pessoas que a todo momento vão ter inúmeros milagres passando pelas suas vidas e sendo testemunhas, dando testemunha de onde está a verdade. Então, nesse sentido, Santo Inácio, ele nasce como um nobre em 1491, 20 anos depois, a Revolução Protestante vai acontecer, né? 30 anos depois. E Santo Inácio, ele é um nobre, ele vai servir em Pamplona, que é a capital do território de Navarra, que é um território que então está sendo disputado pelas duas principais coroas da Europa. As duas superpotências europeias no início do século XVI são a Espanha e a França. A Espanha está ganhando vantagem em relação à França nesse período por causa de casamentos reais e da unidade espanhola. A gente tem, poucos anos antes, o casamento de Isabel de Castela com Fernando de Aragão, que vai unificar a coroa espanhola. Depois, novos casamentos vão fazer com que tanto o oeste quanto o leste da França estejam unidos numa só coroa, com o imperador Carlos V. Por outro lado, o rei francês começa a se sentir muito ameaçado com isso, e um dos territórios que vão ser palco de conflitos é o território navarro, cuja capital é Pamplona, e que está na fronteira das duas nações ao oeste. E Inácio de Loyola está como um militar servindo naquele território, que é posse do governo espanhol, e o governo francês vai se unir contra certos insurgentes dentro do território de Navarra para tentar reconquistar Pamplona. E as forças francesas se colocam para tomar Pamplona. Inácio de Loyola é um dos líderes, porque ele é um nobre formado na corte de Fernando de Aragão e que está ali servindo. Inácio de Loyola e outros nobres espanhóis então ficam muito apreensivos com o ataque iminente francês, porque não haveria tempo do imperador Carlos V reorganizar as forças para dar combate aos franceses. Muitos espanhóis dentro da capital de Pamplona começam a postular, a dar a sugestão de que a cidade deveria ser entregue às forças francesas. Então Inácio de Loyola, como um bom combatente, um soldado, alguém formado para as batalhas desde cedo, vai se opor, começa a gritar com os outros nobres e diz que vai opor resistência à invasão francesa de qualquer jeito. Os franceses entram, os espanhóis dão combate, depois eles se refugiam no castelo, e em certo momento da batalha, peças de artilharia francesa são disparadas contra o castelo. Uma das peças de artilharia bate numa das pernas de Inácio de Loyola, outra bate no muro, pedaços do muro caem sobre as pernas de Inácio de Loyola e as suas duas pernas meio que ficam esmagadas. E as tropas espanholas, vendo aquele revés, eles se desanimam, capitulam, e a praça de Pamplona cai em mãos francesas temporariamente. Inácio de Loyola vai ser refém dos franceses e depois enviado para o seu castelo para se tratar de recuperação, e depois Carlos V vai enviar reforços e reconquistar Navarra e Pamplona. Mas aí nós vemos então Inácio de Loyola perdendo a batalha novo, com cerca de 30 anos de idade, imobilizado no seu castelo, as duas pernas amassadas e todos os seus sonhos frustrados, porque desde cedo ele tinha um sonho de se tornar um grande cavaleiro, um homem com muitas batalhas e muitas vitórias, e
revés já no início da sua carreira o deprime profundamente, ele fica imobilizado no seu quarto, é submetido a várias cirurgias muito doloridas e fica sem o que fazer e muito desolado. Então, em certo sentido, ele meio que deprimido por causa desses reveses, ele pede para que o seu mordomo procurasse livros, né? Porque não tinha o que fazer naquela época, não tinha internet, não tinha nada disso, então ele precisava fazer algo, estava mobilizado, se recuperando, já sem esperanças de se tornar um grande cavaleiro, porque as duas pernas estavam massacradas, e ele pede livros para se entreter naquele período. Naturalmente, como ele era um cavaleiro, o que ele vai pedir para o mordomo? Livros de combate, romances de cavalaria. E aí o mordomo começa a percorrer o castelo de Loyola em busca de livros de cavalaria, e ele não encontra. A única coisa que ele encontra em todo o castelo são 2 livros. Uma Vida de Cristo, do Frei Ludolfo, e uma obra muito famosa durante a Idade Média, que é a Legenda Áurea do bispo Jacopo de Varazzi, que é uma compilação de cerca de 175 histórias de santos. E aí o mordomo chega com esses 2 livros para Inácio de Loyola, que está no leito, e quando ele vê aquele, ele toma um susto. Como assim livros sobre a vida de Cristo? Eu não quero isso, eu quero, com perdão da expressão, porradaria. E aí o mordomo diz, mas eu não tenho isso. Ele, não, volta lá, dá o jeito, porque eu quero livros de cavalaria. E ele, mas eu não tenho isso, eu perguntei para o seu irmão e não tem. Ele, então tá, então me dá isso aqui. E aí ele começa a ler a vida de Nosso Senhor e a vida dos santos. E no exato momento que ele começa a fazer isso, ele começa a perceber que existe um padrão de heróis que ele nunca tinha imaginado antes. Homens que, tendo largado tudo por Cristo, fizeram muito mais do que qualquer herói, nobre ou cavaleiro poderia fazer. E ele começou a revisitar toda a história de Santa Igreja. Ele começou a ver e ser flechado com São Sebastião. Ele começou a perceber as maravilhas de São Bento ao erguer os primeiros mosteiros. Ele começou a perceber a história e a beleza em Santo Tomás e começou a querer ser igual a cada um desses homens. E aí no seu leito, completamente destruído, ele começa um processo de conversão através da leitura dessas grandes histórias. Depois que ele tem alta, ele resolve sair do seu castelo e ir para o sul da Espanha, na região da Catalunha, para se pôr aos pés de Nossa Senhora em Montserrat. Ele se desfaz das suas roupas de nobre, começa a procurar na cidade inteira o mendigo mais pobre de todos e troca com o mendigo de roupa, pega as roupas do mendigo, entrega as suas roupas de nobre, se converte e vai se colocar numa caverna em Manresa para viver um certo período como um eremita. E ali ele começa a ter uma vida profundamente mística, rapidamente evolui nos degraus de santidade. A gente pode inferir aí já uma chegada numa morada elevadíssima e vai produzir aquilo que a gente chama de exercícios espirituais, que até hoje é muito executado, e também tem um vislumbre do que ele deveria fazer na vida, um vislumbre do que deveria ser a futura companhia de Jesus. E aí ele percebe então, na caverna, convertido, que era preciso converter os principais homens do seu tempo. Só que ele era uma pessoa que não era letrada, porque ele tinha passado grande parte da sua vida preocupado com questões de guerra e batalha. Então, como ele não tinha um fundamento de estudos fortes, ele começa a se lançar nessa empreitada, a ter aulas de gramática, retórica e etc. Se matricula na Universidade de Alcalá, isso com 37 anos, mais ou menos. E um ano depois ele se muda para o epicentro da intelectualidade mundial, que era então a Universidade de Paris. Isso com 38 anos. E na Universidade de Paris ele vai dividir seu quarto de república com 2 outros grandes intelectuais, que é Francisco Xavier e Pedro Fabro. E naturalmente, um homem de altíssima morada, ele não vai
ter essa postura de guardar a verdade para si e vai querer começar a sua vida apologética de uma forma mais firme dentro da Universidade de Paris. Algo já tinha sido feito na Espanha, na Universidade de Alcalá, mas ele vai aprofundar isso na Universidade de Paris. E a primeira pessoa que ele vai se aproximar no quarto é Pedro Fabro. Pedro Fabro precisava de alguns alunos para sua aula de filosofia, e aí Inácio se prontifica a ser um dos alunos, e aí enquanto ele ia recebendo as aulas de filosofia de Pedro Fabro, ele ia ensinando certas coisas relacionadas à verdade. E aí isso vai cativando o exemplo de Pedro Fabro, apesar de uma diferença grande de idade de cerca de 14 anos, e Pedro Fabro vai se aproximando de Inácio cada vez mais, até que certo dia Pedro Fabro se interessa muito pela conversão de Inácio e faz uma determinada pergunta para Santo Inácio, que é: como é possível escolher o caminho direito quando a própria natureza da gente tende para a direção oposta? Então Pedro Fabro, ele está muito agoniado com esse dilema, né? Que certo sentido também era o dilema de São Paulo. Eu faço aquilo que eu não quero e deixo de fazer aquilo que eu quero. E ele quer saber como tratar esse dilema, e Inácio vai dizer: é algo que é relativamente simples, você precisa trabalhar a sua vontade. Mas e aí Pedro Fabro reclamou: mas como que eu trabalho a minha vontade? Pelo exercício e treino, responde Inácio de Loyola. Então Inácio propõe a aplicação dos exercícios espirituais para Pedro Fabro de uma forma extremamente violenta, eu diria, para os padrões atuais. Então jejum sem comer durante uma semana, fica na neve, de pés descalços uma noite inteira. Então, coisas nesse sentido. E depois desse programa de treinamento militar, Pedro Fabro é convertido. E aí, então, metade da missão no quarto já estava completa. E era preciso recorrer a outra metade, que era ainda mais difícil, que se tratava de Francisco Xavier, um fidalgo também espanhol, um homem ainda mais novo, ainda mais ambicioso e ainda mais gênio, uma das maiores promessas da Universidade de Paris, extremamente popular e com uma ambição intelectual muito grande. Então, era claro que a diferença de idade abrupta, de cerca de 16, 17 anos de estilo de vida, de Francisco Xavier e Santo Inácio, era algo que causava muito asco em Francisco Xavier, porque de um lado estava um homem que era uma potência intelectual, um nobre rico, e de outro, uma pessoa muito mais velha, vestido com farrapos, né? Muito humilde. Então, existia uma aversão natural. Durante 3 anos, Santo Inácio rezou e se flagelou para que Francisco Xavier se convertesse, e depois desse período começou a haver possibilidade de uma aproximação, porque Francisco Xavier também estava próximo de doutorado, precisava de alunos para teologia. O que Inácio fez? A mesma coisa do que foi feito com Pedro Fabro, se prontificou a ser aluno de Francisco Xavier. E ali, a resistência natural foi sendo vencida. Inácio de Loyola foi contrapondo todo o conhecimento que ele recebia de coisas naturais com a sua sabedoria, em grande parte vinda por revelação divina, porque ele já estava em altíssima morada. E, com isso, o coração de Francisco Xavier foi se amolecendo cada vez mais, até que, em certo sentido, em certa altura, Inácio de Loyola coloca a questão colocada em Marcos 8,36. Francisco Xavier: de que adianta você ganhar o mundo se vier a perder a sua própria alma? Essas palavras impactam Francisco Xavier profundamente. Eles têm uma noite de conversas. Francisco Xavier também resolve se submeter aos exercícios espirituais e se converte. Então ali, de repente, Inácio de Loyola tinha, dentro de um quadro de república, na principal universidade do planeta, que era a Universidade de Paris, 3 católicos. Ele, Francisco Xavier e Pedro Fabro. Diz o autor Philip Miller, autora, né, que depois desse momento Inácio resolveu colocar uma cruz na porta onde eles moravam, e certas pessoas da Universidade de Paris, meio que para zombar dos 3 convertidos, resolveram pichar na porta Societas Ieso. E esse viria a ser o nome da Companhia de Jesus, que dá uma visão mais espiritual para a coisa, dizendo que o nome já estava
meio que materializado dentro da caverna de Manresa, que também é uma interpretação que faz todo sentido, porque Inácio ele é sempre marcado muito pela obediência, que é uma marca da Companhia de Jesus também, e foi um nome muito polêmico, porque pensem, alguém arvorasse o título de Companhia de Jesus é algo muito polêmico. Muitas pessoas pediram para ele se desfazer desse nome, e foi algo que, estranhamente, ele sempre bateu o pé. Então me parece que é um componente místico e um componente natural dentro da formação desse nome. E aí, vários intelectuais, tanto da Universidade de Alcalá e da Universidade de Paris, vão se juntar a Santo Inácio de Loyola. Em 1540, a Companhia de Jesus vai ser formada com 10 grandes homens, entre eles Inácio, Pedro Fabro e Francisco Xavier. Os 3 membros da Companhia de Jesus, iniciais, que estavam dentro da mesma quadrilha pública, vão ser canonizados pela Igreja. Então a gente tem Santo Inácio de Loyola, São Pedro Fabro e São Francisco Xavier. E aí, quando eles começaram a trabalhar, efetivamente muitas maravilhas foram sendo feitas, porque todos eram homens extremamente doutos e santos. Então, para onde ia um jesuíta, toda a região era convertida e voltava para a fé. Isso começou a ser muito claro. Então, Francisco Xavier, por exemplo, foi enviado para a Índia, converteu tantas pessoas que ele virou o apóstolo das Índias. São José de Anchieta foi enviado para o Brasil, converteu tantas pessoas que virou o apóstolo do Brasil. Pedro Canísio foi enviado para a Alemanha, converteu tantas pessoas que virou o apóstolo da Alemanha. Então os jesuítas estavam ganhando o mundo inteiro para Cristo novamente e grande parte da Europa para Cristo novamente. Isso desesperou o Partido da Revolução, porque eles viram que era impossível bater de frente com os jesuítas. Então, os 3 grandes grupos revolucionários, os jansenistas, os protestantes e os liberais, se uniram numa campanha de difamação e ataque à ordem jesuíta, como nunca antes foi visto na história da humanidade, nem nunca mais teria sido visto depois. E eles começaram a perseguir a ordem com calabouços, expulsões, execuções e tentativas de supressão em várias regiões, até que a ordem fosse suprimida totalmente em 1767. E quando a ordem jesuíta foi suprimida totalmente, o que aconteceu? De repente, todo o sistema educacional ficou nas mãos dos revolucionários. Então é por isso que, em certo sentido, que daquela época até hoje você tem uma tendência de queda cada vez maior do nível intelectual da humanidade. Porque você basicamente tirou as pessoas que formavam a civilização com um olhar voltado para a sabedoria, para uma visão educacional completamente voltada para bens materiais. É óbvio que isso vai fazer com que o homem tenha um nível intelectual muito inferior. Então a gente perdeu o controle do ambiente educacional num cenário em que cada vez mais quem tem o controle de todo esse sistema, que começa na educação básica e termina no ensino superior, tem o controle sobre as almas da civilização. Então, essa história que a gente caminhou aqui já traz para a gente algumas lições muito importantes para a segunda parte da palestra, que tem a ver, aí sim, com a questão da vida intelectual. A primeira grande lição é que muitos de nós tendem a conhecer os jesuítas como se fosse uma ordem que era eminentemente militar, porque Santo Inácio era militar, vários termos são militares, a ideia de uma companhia, mas, muito além disso, a grande nota distintiva dos jesuítas é que eles foram uma ordem muito voltada à vida espiritual e à vida intelectual ao mesmo tempo. Então era uma elite que conseguiu avançar muito firmemente nesses 2 caminhos. A segunda grande lição é que as universidades são meio completamente eficazes, é o meio eficaz por excelência para divulgar qualquer nova doutrina. Então isso dá 2 responsabilidades. A primeira, para os bispos e clérigos. Então, onde existe uma PUC, o bispo ou o responsável pela PUC, ele tem o dever de fazer com que aquela universidade se torne um núcleo de defesa da fé.
Professores hereges não poderiam entrar nessas faculdades. Ensinamentos contra a fé não poderiam entrar nessas faculdades. Porque uma pontifícia que trabalhe contra a fé pode fazer com que a diocese inteira caminhe para o inferno. E por que isso? Então a gente reclama, por exemplo, que hoje as faculdades de comunicação social são todas tomadas. A gente reclama mais do que isso, que a mídia toda é fake news. Mas por que ela é fake news? Porque as pessoas foram formadas em faculdades de comunicação social por revolucionários. A gente reclama que os padres são muito mal formados. Mas por que eles são? Porque eles foram formados em faculdades de filosofia e teologia por revolucionários. A gente reclama que os professores de história são comunistas. Mas por que eles são? Porque eles aprenderam a ser comunistas em faculdades. Então, a guerra cultural ela tem um componente na universidade que é muito forte. Enquanto existe a ordem jesuíta para defender a igreja dentro do sistema universitário, isso não era um problema. Mas ele passou a ser a partir do momento que os católicos deixaram de ser representados ali. Então, existe a responsabilidade que cabe aos dirigentes das universidades pontifícias e existe também uma responsabilidade que cabe a nós leigos. Então, se a universidade é um campo de batalha feroz hoje em dia, é fundamental com que nós leigos busquemos também os diplomas. Não porque a gente vai aprender algo lá, porque a gente não vai, mas é imprescindível que a gente busque diplomas de mestrado e doutorado e que aqueles que tiverem a vocação se coloquem dentro do ambiente universitário, disputando essas posições que hoje estão livres nas mãos daqueles que não são católicos. Então essa é a segunda lição. E a terceira lição que eu diria, que eu acho que vocês vão concordar comigo, é que realmente os jesuítas eles são um modelo em que a gente possa se inspirar. Então, Deus sabe, a gente sabe que a cada época Deus vai colocando certos santos que são o antídoto para certas dores específicas daquela época. Então, por exemplo, quando o Império Romano estava caindo, Deus enviou São Bento e a Ordem Beneditina para guardar a fé e transmitir o conhecimento da antiguidade e o conhecimento da Santa Igreja Católica para o futuro. Quando o mundo começava a crescer em bens materiais, começava a se organizar a Europa, livre já de toda a instabilidade por causa das invasões bárbaras, Deus enviou as ordens mendicantes, com São Francisco de Assis e São Domingos. Então, sempre, para cada época, Deus manda certos santos com certas características. A gente imagina que, para essa época, é preciso mais do que nunca de santos que consigam ensinar a verdade e debelar o erro em todos os locais. A gente precisa de novos jesuítas e novos santos tomases. Então, se a gente precisa de novos jesuítas, a gente já sabe o que é característico do jesuíta, que é uma vida de santidade muito profunda e uma vida intelectual muito profunda. Dito isso, o que a gente vai fazer nessa segunda parte da palestra? Pegar esse componente da vida intelectual e refletir sobre como que a gente faz um jesuíta dentro desse conceito de vida intelectual, certo? Então, eu já tenho... Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho uma vida de estudos diária e um pouco mais organizada desde 2010, pelo menos. Depois de alguns anos, já tendo esse ritmo de estudos diário, eu li uma obra que hoje é muito famosa, que é a obra Vida Intelectual do Sertians, que eu acho que muitos de vocês ou leram, ou conhecem, ou as duas coisas. E quando eu li aquela obra já tendo uma vida de estudos forte, eu comecei a me enxergar em vários trechos do livro. Então eu percebi que me parece que existe um núcleo que ele é comum em todas as eras, em todas as épocas, para todos os intelectuais. Um núcleo de passo a passo que você precisa fazer para chegar lá, num longo prazo. Então, dito isso, o que foi feito, né? Eu peguei os principais trechos, esses principais partes da vida intelectual do Sertians, que, para mim, se aplicam a todas as pessoas, e a ideia aqui é comentar esses trechos, porque me parece que se a gente seguir todo esse passo a passo, pelo menos na parte intelectual, a gente conseguiria chegar num nível de um jesuíta ou algo próximo. Porque muitas dessas coisas a gente vai ver que depende de nós, do nosso sim, e de certo método, de certos
olhares que são muito importantes. Então o que a gente vai fazer agora é basicamente isso. Comentar certos trechos que são muito relevantes da vida intelectual dos Sertianos e de outras obras que também são muito famosas, como Didascalicum, do Hugo de São Vítor, e A Arte de Ler, do Albalat. Então, começando com o primeiro trecho, é a ideia de que a vida espiritual, a vida intelectual, ela não está à parte da vida espiritual. Pelo contrário, a vida intelectual, ela serve à vida espiritual, deve estar ordenada à vida espiritual. E o que o Sertianos vai dizer sobre isso? Que estudar sem praticar a prece é um abuso. É como supor que o rio fluirá melhor se secar. Santo Tomás dizia para nunca abandonarmos a oração, pois, como diria von Helmholtz, todo estudo é um estudo da eternidade. Então, é a ideia de que a vida intelectual está ordenada à vida de oração e que todos nós devemos buscar essa vida de sabedoria. E isso é uma ideia que percorre toda a tradição da Igreja Católica. Por isso que o Papa Silvestre II, que é um grande Papa da Idade Média, ele vai dizer que a fé faz viver o justo, mas é bom adicionar a ciência. As duas coisas. Isso é algo que perpassa por toda a tradição da Igreja. Por exemplo, no Antigo Testamento, a gente sabe de uma das profecias de Daniel, capítulo 12, versículo 3, em que ele vai dizer no juízo, após o juízo final, qual vai ser o local dos sábios dentro de toda a ordem nos céus. E ele vai dizer, no capítulo 12, versículo 3, que os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que tiverem ensinado a muitos para a justiça serão como estrelas para sempre, eternamente. Ou seja, o profeta Daniel está dizendo, nós sabemos da revelação de toda a doutrina da igreja, que no inferno, por exemplo, existe uma gradação de penas. Algumas pessoas vão sofrer uma intensidade maior, outras menores. E da mesma forma que existe uma gradação de penas no inferno, existe uma gradação da participação na glória no céu. Alguns vão ter uma visão beatífica mais clara, outras menos claras. Uma imagem muito comum para ilustrar isso é como se fosse que cada pessoa vai chegar no céu como com um pote diferente. Todos vão estar com um pote plenamente cheio, só que algumas pessoas vão ter um pote maior, obviamente vão contemplar mais a Deus, e outros menos. E dentro dessa gradação, o que o profeta Daniel está dizendo? Que existe uma ideia de que os sábios eles vão ter como que um pote muito maior, eles vão brilhar como... Os sábios responderão com o fulgor do firmamento e serão estrelas para sempre, eternamente. Então isso é muito claro no Antigo Testamento e também no Novo. Porque no Novo Testamento, em Atos capítulo 6, versículo 3 e 4, a gente sabe que existe um conflito entre os judeus de origem grega e os judeus de origem hebreia por causa da divisão de provisões em relação às viúvas de origem grega e de origem hebreia, em que há uma reclamação das viúvas judias de origem grega, porque existe uma má distribuição das provisões entre esses dois grupos, e as viúvas de origem hebreia estariam sendo beneficiadas. Então há essa reclamação chega para os apóstolos, e o que os apóstolos fazem? Os apóstolos resolvem o problema? Não. O que eles fazem? Eles escolhem diáconos para tratar dessa questão. O que está escrito em Atos 6? Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. E por que eles escolhem isso? Logo em seguida, no versículo 4, eles dão uma explicação. Porque nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Oração e ministério, contemplação e ensino, vida espiritual e vida intelectual. Então, é óbvio que resolver aquela questão era bom, era positivo, por isso que eles colocaram pessoas para atender aquela questão,
mas eles não desviaram daquilo que era o principal, que era a vida espiritual mais a vida intelectual, mas não a vida intelectual guardada em si, mas aquela que partilha. Isso é muito claro também no Didascálico, que é uma das obras que a gente vai citar aqui. O Hudson Vitor, para mostrar a importância de tudo isso, ele divide as pessoas que têm conhecimento das Escrituras em 3 grandes grupos. A primeira são as pessoas que estudam por benefício próprio. Para usar um exemplo moderno, seria os pastores da Universal. Então, eles estudam ali porque eles querem dinheiro, querem projeção, etc. Eles veem o conhecimento das Escrituras como uma forma de ganhar benefício material. Obviamente, isso é algo que deve ser rejeitado. Acima desse grupo, ele coloca um segundo. Ele vai dizer que existem pessoas que se interessam genuinamente pela religião, mas que mantêm todo o conhecimento guardado para si. Isso já é algo certamente positivo, não tem nada de mal aí, mas está longe de ser perfeito. E aí ele, acima desse segundo ponto, ele vai colocar um terceiro, que são das pessoas que amam tanto a verdade que eles não contêm a verdade em si. Eles vão partilhar, como na carta de São Pedro, a primeira carta de São Pedro, para estar sempre prontos para responder com a defesa da fé a todos aqueles que precisarem. E esse terceiro grupo, o grupo das pessoas que estudam para compartilhar, esse grupo sim é louvado. Então, a gente vê caminhando, tanto pelo Antigo Testamento quanto pelo Novo Testamento, quanto pela era que foi o auge da influência da igreja na sociedade, que os sábios, eles tendem a ter, aquelas pessoas que ensinaram a muitos, eles tendem a ter um papel muito importante na sociedade, de conversão, etc., e que isso, pelo dizer do profeta Daniel, tende a ter alguma recompensa nesse sentido. Então a vida de oração é muito profunda, deve ser muito profunda, a vida intelectual ela deve estar ordenada, e nós devemos compartilhar tudo aquilo que aprendemos. Dito isso, agora a gente vai caminhar propriamente em relação aos jesuítas nas questões que são importantes. E a primeira delas é que o esforço, a vida intelectual é uma função muito clara do esforço. O que Sertilians vai dizer sobre isso? Platão disse que consumiu mais azeite em sua lâmpada do que vinho em seu cálice. Reparem a imagem, o vinho como algo que tem a ver com lazer e o azeite como algo que tem a ver com vida intelectual. Então Platão era um homem, segundo Sertilians, que se esforçava profundamente na vida intelectual. E no Didascálico, o Hudson Vitor vai comentar sobre 2 dos grandes doutores da igreja, São Jerônimo e Santo Agostinho. Lembro-me de Jerônimo, que afirmava ter lido 6.000 livros de sua biblioteca, mas Agostinho, por seu engenho e conhecimento, acabou vencendo o esforço de todos eles. De fato, ele produziu tanto material que não seria possível alguém copiar e nem mesmo ler tudo aquilo que ele escreveu, ainda que se passassem todos os dias e todas as noites de uma vida em tal labuta. Então vejam como o Hudson Vitor trata São Jerônimo e Santo Agostinho, lembrando que são 2 doutores da igreja. O que é um doutor da igreja? É um homem que teve uma vida intelectual tão profunda, que produziu muito material, que aumentou a compreensão do que é ser igreja de uma forma inimaginável, que teve uma vida de santidade muito profunda e que foi reconhecido pela igreja como grande intelectual. E existem 4 grandes doutores da igreja nos 4 primeiros séculos, certo? O São Gregório Magno, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Jerônimo. E aqui a gente está falando de 2 deles. Sobre São Jerônimo, por exemplo, ele menciona aqui que São Jerônimo leu 6.000 livros por ano. O tradutor da Vulgata, aquele que construiu a Vulgata. 6.000 livros, vocês conseguem imaginar o que é isso? É como se alguém tivesse lido 200 livros por ano, por 30 anos direto. Esse é São Jerônimo. E Santo Agostinho, alguém que escreveu tantas obras, como o Hudson Vitor diz,
que se a gente for parar para ler, a gente não consegue esgotar tudo, de tão extensa e profunda que é a obra de Santo Agostinho. Então, vejam aí como o esforço é importante. Então, a gente já começa a ver uma dessas dicas que tem a ver com aquilo que eu disse de que são receitas que valem para todas as épocas e todas as pessoas. Que é a ideia de a vida intelectual muito atrelada à ideia de esforço. Então aqui eu vou pular, eu não gosto muito de citar autores modernos, mas eu vou abrir um parênteses, porque são 2 estudos que são muito importantes para a gente entender como realmente isso é algo que vale para todos os tempos. O primeiro estudo, que é muito famoso, eu não sei se vocês já ouviram falar, que foi consagrado como a teoria das 10.000 horas, em que certos pesquisadores foram até a Academia de Música de Berlim e pediram para que os professores dividissem todos os alunos em 3 grandes grupos. Os professores dividiram, né? Aqueles que eles classificavam como gênios, muito bons e bons. E aí, separados os 3 grupos, os pesquisadores começaram a vasculhar a vida de cada um deles. E perceberam que todos os gênios tinham, em média, treinado 10.000 horas de música na vida. Todos os muito bons tinham, em média, 8.000 horas de treinamento de música na vida. Todos os bons, cerca de 4.000 horas de treinamento de música na vida. Não tinha nenhum homem que tivesse, 10.000 horas, tivesse 4.000 horas e fosse classificado como gênio. Então eles perceberam que o desempenho em qualquer grande área na vida, ela está extremamente ligada a esforço. E um outro estudo muito famoso nessa área é do professor Terman, da Universidade de Stanford, que no início do século passado, ele aplicou teste de QI em 250 mil crianças dos Estados Unidos. Dessas 250 mil crianças, ele separou um conjunto de 1.000 e poucas pessoas que tinham um QI altíssimo. Vários com QI do nível do Einstein. Por que ele fez essa separação? Porque a hipótese da pesquisa é de que essas crianças, seriam o futuro dos Estados Unidos. E começaram a acompanhar essas crianças pela vida e depois de que elas fizeram 40, 50 anos, foram ver onde cada uma delas estava. E aí, porque a pesquisa da Universidade de Stanford, eles têm dinheiro para fazer isso. E eles perceberam que nenhuma dessas 1.500 crianças tiveram um papel fundamental nos Estados Unidos. Vários foram economistas, engenheiros, provavelmente advogados, etc., mas nenhum teve um topo, uma posição muito de relevo. E daqueles rejeitados como burros, 2 tinham ganho o prêmio Nobel. E aí eles começaram também a entender que muito mais do que um QI, uma predisposição intelectual, etc., o esforço era o preponderante para o sucesso. E a gente vê isso em todas as áreas do conhecimento. No esporte, por exemplo, quando a gente pega exemplos de grandes futebolistas que se destacaram, sempre tem alguma pessoa que desde cedo está guiando rumo ao sucesso. Então, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, o irmão dele, que era também o homem responsável pela carreira, era jogador de futebol, o Assis. O Neymar, o pai, era jogador de futebol. Os 2 irmãos boxeadores, os irmãos Esquiva, que ganharam as primeiras medalhas de boxe para o Brasil, o pai era boxeador. Então você sempre tem esse padrão de alguém que começa desde cedo, acumulando as horas em determinadas áreas do conhecimento, até que ele ganha relevância nacional. E isso vale para as coisas do mundo, materiais, e mais ainda vale para as coisas espirituais. Então, quando nós pegamos os maiores gênios intelectuais da história da humanidade, um deles é Santo Tomás. Quando a gente parte para a bibliografia de Santo Tomás, o que nós enxergamos ali? Um homem que desde cedo está buscando a sabedoria. Então, as pessoas sempre, quando falam de Santo Tomás, contam uma história de como ele anda pela abadia de Monte Cassino, com 5, 6 anos de idade, puxando o hábito dos monges e perguntando para cada um deles o que é Deus. O que é Deus? E como ele vai aprendendo uma vida intelectual profunda na abadia de Monte Cassino, e como depois ele vai ter como mentor intelectual o maior intelectual do século, que é Santo Alberto Magno, que ele vai seguir na Universidade de Paris, até que São Tomás vai se tornar também professor da Universidade de Paris. Quando a gente analisa a autobiografia de Santo Agostinho nas Confissões,
o mesmo modus operandi é verificado. Ele diz lá, ele até confessa como um dos seus pecados, que ele não gostava muito de estudar quando ele era novo, ele era um pouco forçado. Mas logo ele vai tomar gosto por aquilo, vai se dirigir para Cartago para aprender com os melhores. Em certo sentido, ele vai tomar tanto gosto pela vida de estudos, tanta dedicação pela verdade, que Daniel Lopes vai aplicar para ele uma frase em latim: vitam impendere vero, empenhou a vida pela verdade. Esse foi Santo Agostinho. Dedicação total para aprender e compartilhar a verdade. E assim ele fez por toda a sua vida. Então tudo isso, a primeira grande lição que a gente vê, começa a colocar certas questões para a nossa reflexão. Porque se o destaque na vida intelectual ele tem muito a ver com o esforço, a grande questão que a gente deveria se colocar é, eu imagino que cada um de vocês deva ter aqui alguma referência de intelectual católico. Então a primeira grande pergunta que a gente deveria se colocar é, o que nos separa, por exemplo, de um Padre Paulo? O que nos separa de um professor Carlos Nogueira? O que nos separa do professor Sidney Silveira? O que nos separa do mestre Sérgio Pachá, que está aqui nos prestigiando? Então, é basicamente oração e vida de estudos. É isso que a gente deve buscar. Muita aplicação, muita dedicação na vida de estudos e esforço. Ah, Álvaro, mas significa que se eu estudar muito, então eu vou ser um novo Santo Tomás? Sinto dizer que provavelmente não. A gente não sabe, mas eu diria que com muita certeza, provavelmente não. Por quê? Porque para você chegar a ser um doutor da igreja, obviamente, entra muita graça de Deus aí. É uma visão muito mais profunda que o santo de sexta e sétima morada tem sobre as realidades, que a gente possivelmente não vai ter. Mas a gente sabe, de experiência própria, do exemplo de todos os grandes intelectuais, visitando as biografias desses grandes intelectuais, que se a gente se esforçar, eu tenho certeza que vamos ser uma referência nacional e Deus vai agir por nós e vamos ser instrumentos de milhares de conversão. E aí eu dou uma notícia péssima para vocês, porque a gente vive num cenário de crise na igreja como nunca antes visto. Então, se não for vocês a estudarem, se não for vocês a rezarem, se não for vocês a darem palestras, a escreverem artigos, a publicar livros, ninguém vai fazer isso por vocês. Então é preciso que a gente puxe essa responsabilidade de uma vida de estudos cada vez maior para nós, para mim. O que eu estou fazendo hoje para Cristo e para a igreja? Então é muito importante que a gente faça isso. Eu estou começando assustando, né, vocês, dando a notícia ruim de que é preciso muito esforço, é preciso que vocês se dediquem, etc. Mas depois da notícia ruim vem a boa, que é como que isso é distribuído normalmente entre os grandes intelectuais. O Sertilians novamente vai nos dar essa dica que vale para todos os tempos, locais e eras. O pensador é um consagrado. Ele é, entretanto, um pensador em atividade apenas durante poucas horas por dia. Carlyle dizia: não creio que literato algum tenha dedicado à literatura a quinta parte do seu tempo. A maior parte de sua vida fica nivelada por baixo. Em outro trecho ele vai dizer: a maioria dos grandes homens exerceram uma profissão. As 2 horas que eu peço, muitos declaram que elas bastam para o destino intelectual. Aprenda a administrar este pouco tempo. Mergulhe todos os dias de sua vida na fonte que sacia e torna a dar sede. Então, na primeira parte, a gente falou que é preciso se esforçar muito e que precisamos chegar em 10.000 horas. Colocamos até um valor aí para a gente refletir. Mas como que essas 10.000 horas são distribuídas? Sertilians está dizendo, só precisam 2 horas.
E todo grande intelectual, quando versa sobre vida intelectual, ele aborda isso. O Jean Guiton, por exemplo, fala em 2 horas. Aristóteles fala em 3 horas. Um dia, conversando com o professor Sidney Silveira, eu lembro claramente dele me dizendo que não importa o dia, o quanto ele está atribulado, ele tenta pelo menos fazer 1h30 por dia. Então você vê esse modus operandi. Não precisa muito. Essa coisa de 10 horas, 20 horas que um concurseiro normalmente faz, esse sprint de 1 ano e 2 anos, isso é algo que só é possível em 1 ano e 2 anos. Normalmente, um intelectual ele é um homem que a vida de estudos ele entrou como uma virtude, que é um hábito operativo da alma. Aquilo, ele começou se esforçando muito para aquilo, mas em certo momento ficou tão natural que ele não consegue não estudar todos os dias da sua vida, como comer e dormir. Todo dia a gente precisa comer, todo dia a gente precisa dormir, todo dia a gente precisa estudar. Então, quando a gente começa a conviver com intelectuais, a gente vê muito isso. Então, por exemplo, o professor Pachá, volta e meia, quando a gente sai para um lugar, etc., ele sempre está com um livro caminhando na mão. Então, é essa ideia de que entrou na alma a ideia de um estudo diário e frequente. Como diria São José Maria Escrivá, no Caminho, no número 335, para um apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. A gente precisa desenvolver essa vida de estudos da mesma seriedade que a gente tenta levar, apesar de todas as dificuldades, a vida de oração. E aí, se atenham realmente a poucas horas. Uma vez, por exemplo, eu vi há pouco tempo, perguntaram nos stories para um intelectual católico, dizendo quantas horas você estuda por dia. Aí a pessoa jogou nos stories, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, 8 horas no mínimo. Eu olhei aquilo, a experiência mostra que a chance de não ser verdade é alta. Por quê? E aí, ou porque a pessoa ela nunca cronometrou, de repente foi, se ela nunca cronometrou quantas horas ele estuda. Então a pessoa fica 8 horas ali enrolando, fazendo várias coisas, mas na prática estudou 2 ou 3 horas. Outra questão, que pode ter sido por vaidade. Então, querendo mostrar serviço, disse que faz 8 horas. E terceiro, às vezes, tem aquele gênio, né, que tem algum distúrbio, etc., ele consegue. Mas normalmente não é assim que as coisas se procedem. Quem tem vida de estudos diária sabe que a primeira hora é fácil. A segunda hora é difícil. A terceira hora você está se arrastando. Então, muito mais importante do que estudar todos os dias é estudar sempre. Ali todo dia. Carnaval, Natal, Ano Novo. Comigo não tem tempo ruim. Então, todos os dias, até Réveillon, viajou, o pessoal está dormindo, faça 1 horinha. Porque você sabe que a primeira hora é fácil. Então, faça a hora fácil. Todos os dias da sua vida. Então, essa é a ideia. É muito mais importante do que estudar muito, é estudar todos os dias. A coisa tem que virar hábito. E por que eu estou dizendo isso? Porque se alguém vier e disser para vocês, eu estudo 8, 10 horas, etc., não se desanimem e desconfiem. Sejam fiel no pouco. A ideia é basicamente essa. Então, e aí alguém pode dizer nessa hora, Álvaro, mas eu trabalho. Então isso acontece muito. Certas pessoas trabalham e usam isso como desculpa para não levar uma vida intelectual séria. E o que você tinha a dizer sobre isso? Mais uma vez, aquilo que vale para todos os tempos e todos os locais. Uma correnteza comprimida entre margens estreitas se atirará mais longe. A disciplina exigida pela profissão é a melhor escola. Ela é proveitosa para os lazeres do estudo. Sob pressão, nos concentraremos mais, aprenderemos o valor do tempo, nos refugiaremos com ímpeto nessas horas raras. Um coração ardente tem mais chances de chegar lá, nem que seja em pleno deserto, do que um sujeitinho do Quartier Latin, que é como se fosse o Leblon da França na época, usando e abusando da fartura. Aqui, mais uma vez, da dificuldade pode brotar a força. E como eu disse, vários trechos desse livro eu vi na minha vida. Então, por exemplo, eu comecei a estudar para valer em 2010. Que eu precisava passar para o mestrado, eu queria fazer um mestrado, eu trabalhava na Caixa, então, na sede da Caixa, então eu ficava o dia inteiro trabalhando, eu só tinha noite para aquilo.
E aí, no mesmo tempo, eu tinha amigos concurseiros, eu peguei uma técnica muito comum em concurso, que é cronometrar as horas de estudo. Você senta, começa a estudar, parou por algum motivo, trava o cronômetro. Voltou, volta com o cronômetro. Então, em 2010, eu comecei a estudar com isso para passar para o mestrado, passei, e desde então eu nunca mais parei de estudar todos os dias. De tal forma que eu tenho hoje, desde 2010, o total de horas que eu estudei por semana. Então é legal porque você vê o balde crescendo e chegando naquelas 10 mil horas teóricas. E aí, por que isso? Então eu chegava extremamente cansado da caixa, eu dormia meia hora no cronômetro, acordava em 3 horas direto, porque eu sabia que se eu não fizesse de noite aquilo, eu não conseguiria fazer, porque eu não teria, durante o resto do dia, mais nenhum momento livre para isso. Então eu passei no mestrado, comecei a fazer o mestrado, fui tomando gosto pela coisa, passei a dar aula numa universidade privada, e aí tomei mais gosto ainda, e aí resolvi largar tudo para fazer o doutorado na UFMG. E aí eu percebi que eu fui ter mais tempo, que ter mais tempo não significava ter mais horas. Porque quando é a imagem, é claramente a imagem do Sertian. Quando o rio é curto, se acelera, né? O fluxo das águas se aceleram. Então, quando o rio deixou de ser curto na minha vida, eu passei não a estudar muito mais do que isso, porque eu tinha o dia inteiro para estudar. Então, você vê que realmente não existe desculpa. Então, para quem trabalha ou para quem não trabalha, é possível fazer essas 2 horas. Gustavo Corsão, por exemplo, era engenheiro, e isso não o impediu de ser a maior leigo intelectual católico da segunda metade do século XX. Então é essa ideia de que a vida intelectual ela é importante para todos. Então a gente já tem a primeira lição aqui, que é esforço e esforço distribuído. A segunda grande lição é a importância da amizade. E o que eles dizem sobre isso? Se além das aulas da tarde e dos estudos dessas aulas, conversássemos no fim do dia, até mesmo à mesa, de todas essas belas coisas, de modo a aprender mais sobre elas pela troca e filtração de ideias do que pelas próprias aulas. E vai completar 7 anos. O homem, por demais isolado, se torna tímido, esquisito. Na medida em que tiver opção, é preciso regrar-se de modo a estar quanto possível nas imediações, olha, ele vai dizer algo muito politicamente correto agora, hein? Nas imediações de pessoas superiores a você. Não procurem os tolos, deles já há o bastante. Já mesmo, né? Hoje em dia, então, mas o que está implícito aqui? A gente já sabe que mais do que 3 horas por dia a gente vai fazer? Não, a gente pode até dizer que faz, mas se for bater no cronômetro é muito difícil fazer isso em média. E o que acontece com a amizade então? Quando você está cercado de pessoas, nos dizeres, a ideia de Santo Tomás de Aquino, que é muito popular hoje, idem velha, idem nole, amigo é aquele que ama as mesmas coisas que você e odeia as mesmas coisas que você. Se você está cercado de intelectuais católicos, o que vai acontecer na prática? É como se você estudasse 6 horas por dia. Por quê? São 3 horas de leitura e 3 horas de conhecimento pela troca de informações. Então, o homem que está cercado de outros intelectuais, ele tende a ir mais longe num ritmo muito, muito acelerado. Por isso que um intelectual católico brasileiro, ele disse, brincando certa vez, sobre a ideia de Santo Tomás. Então, Santo Tomás, ele é natural de Roca Seca. E aí ele brincou, imaginem se Santo Tomás tivesse pena de abandonar os seus amiguinhos em Roca Seca. Ah, não, eu não vou para a Universidade de Paris, não, fazer a diferença para o mundo, deixasse uma teológica, porque eu vou abandonar os meus amiguinhos de Roca Seca. Imaginem, seria o caos, seria muito ruim para a civilização ocidental. Mas não foi isso que ele escolheu. Ele trocou 100% das amizades.
Eu posso dizer também isso da minha vida. Porque desde que o Centro Dom Bosco foi fundado, eu também troquei 100% das minhas amizades. Naturalmente, porque as amizades do mundo, elas deixam de ser interessantes. Você está num lugar na faculdade, o cara começa a gritar, Lula livre, ele não, ou então vamos para um bar, vamos encher a cara, etc, etc, etc. A partir do momento que você se converte e começa a aspirar a bens maiores, a comunicação de bens já não está mais batendo, eu já não amo as mesmas coisas, eu já não odeio as mesmas coisas. O idem velho e o idem nole acabou. Acabou a amizade, a gente não tem que ficar forçando a amizade. Naturalmente, você não vai abandonar todos. Existem aquelas pessoas que você tem esperança de salvação. Então, desse você pode manter certa amizade, certa proximidade. Por isso, mas sempre com muita prudência e cautela. Por quê? Porque várias vezes a gente, no pretexto de tentar ajudar as pessoas, a gente acaba não ajudando e se contaminando. Então, idem velha, idem nole. E a gente vê que é assim que as coisas se procedem. Então, o centro que nós muito nos inspiramos, que a gente fala toda hora aqui, que é o Centro Dom Vital, que foi uma experiência católica na primeira metade do século XX, que, assim como o Centro Dom Bosco tenta fazer hoje, qual é a ideia do Centro Dom Bosco? Vem católicos de todos os carismas aqui, certo? Mas eles vêm com que intuito? É a ideia de ser um local em que os intelectuais católicos se unem e que ajuda na formação de futuros intelectuais católicos, como era o Centro Dom Vital. E aí foram investigar, esse mesmo professor que brincou com a ideia de Santo Tomás em Roca Seca, pediu para que seus alunos investigassem o porquê que o Centro Dom Vital fez tanto sucesso na primeira metade do século XX. E aí foram investigar, perguntar para os grandes nomes do Centro Dom Vital, e eles chegaram à conclusão de que a força do Centro Dom Vital residia na amizade. Por quê? Chegava um cara do interior, ele era muito bem recebido no Centro Dom Vital, começava a fazer amizade com outros intelectuais católicos, daqui a pouco começava essa comunicação de bens superiores, um começava a ser a mão forte do outro na vida espiritual, na vida intelectual, e todos começavam a crescer juntos. E de repente uma elite imbatível intelectual começou a se desenvolver, que a gente hoje, em outras palestras a gente já falou sobre isso. Se a gente não sabe hoje da experiência do Centro Dom Vital, é porque o Centro Dom Vital caiu com todas as grandes religiosas, todas as grandes ordens religiosas, para a crise generalizada na igreja que se instaurou a partir da década de 50. Mas quando a gente analisa o período em si da primeira metade do século XX, é algo muito lindo de se ver. E é algo que a gente tenta, com todas as nossas fraquezas, repetir aqui no Centro Dom Bosco. Então agora a gente já tem uma segunda lição. Primeira lição, a ideia de um esforço contínuo no tempo, e a segunda lição, a ideia de que a troca das amizades é fundamental, que as amizades turbinam a vida intelectual. E dentro desse esquema do Setiãs, a gente tem mais dicas muito importantes. A terceira delas é que é preciso escolher que tipo de informação a gente vai absorver. Como? Desenvolvendo uma preocupação muito forte em escolher bons livros e ouvir grandes mestres. Então, o que é dito sobre isso? Setiãs. É preciso escolher bons livros, não se fiar em propagandas interesseiras e nos títulos tentadores, ter conselheiros dedicados e conhecedores, saciar a sede unicamente nas fontes, não ter relacionamentos senão com a elite dos pensadores. Gente, nada de Paulo Freire, nada de Leonardo Boff. Deve-se desprezar obras mal pensadas e mal feitas. Amem os livros eternos que dizem as verdades eternas. Hugo de São Vítor Didascálico. Um homem que no meio de uma multidão de livros não segue um método e uma ordem de leitura, estaria como um andarilho sem rumo na densidão da floresta, perdendo o caminho do itinerário reto, corroborando a escritura. Ainda que sempre estudando, nunca alcança o saber. Então, a gente vê aqui essa importância de seleção de bons livros. Vejam a sabedoria do índex. O que é um índex? Se não dizer, olha,
a sua vida é muito curta, não perca tempo com porcarias. É isso, vai fazer mal para a sua vida, você é uma doutrina ruim, etc., vai fazer mal para o seu espírito, evite. E aí a gente sabe que é muito isso. Santa Teresa d'Ávila, ela diz claramente, numa de suas obras, a ideia de quanto obras ruins fizeram mal para a sua vida espiritual. Então, existe uma meta que corre muito hoje na internet, que é a ideia de 60 livros por ano. Quem tentar ler 60 livros por ano. É uma meta que eu considero ousada. Quando eu pergunto pessoas que têm uma vida intelectual boa, normalmente a média é 20 a 30 livros por ano, o que já é ótimo, o que já é excelente. Porque quando a gente começa a investigar a média de população, até de países desenvolvidos, é muito abaixo disso. Então, se alguém lê 20 ou 30 livros por ano, você já seria o 1% que mais lê hoje num país desenvolvido. Imagine no Brasil. Então, eu tenho certeza que se pegar... Bom, como eu caminhei mestrado e o doutorado, eu sei disso. A maioria, eu não vou dizer 100% para não errar no julgamento, mas a maioria dos doutores hoje não leram 100 livros na vida. Nem os professores desses doutores. É sempre uma leitura muito baixa. Por quê? Lembrem-se que o estudo para sua sabedoria, que vingava, por amor à verdade, que vingava na Idade Média, que gerava grandes intelectuais, ele acabou. No mundo moderno, as pessoas estudam por objetivos mesquinhos, para ter uma profissão, para virar professor, para ter uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, o que acontece? Isso, como um bem é muito baixo, ele não gera um incentivo para a pessoa estudar sempre, por toda a vida, de forma apaixonada e desinteressada. Então, é óbvio que a vida intelectual desse cara vai ser baixíssima, fraca. Então, se a gente conseguir desenvolver essa vida de estudos, é óbvio que a gente vai conseguir ir muito mais longe do que qualquer herege hoje vai. Muito, muito mais longe. E eu vejo aqui no Centro Dom Bosco pessoas que leem muito mais do que qualquer professor universitário hoje no Brasil, com doutorado em Harvard, porque é moda, todo mundo tem doutorado em Harvard. É muito claro isso. Então é importante a gente desenvolver essas metas de livros. Mas como? Não basta ler muitos livros, é preciso escolher. E nesse processo de escolher, a primeira coisa que a gente precisa fazer é recorrer a grandes sábios. Então, se Tertulliano, por exemplo, vai dizer que um bom número de santos, de grandes capitães, de exploradores e cientistas o foram por ter encontrado uma personalidade eminente e ouvido o som de uma alma. Então, perguntem para as pessoas. Existem listas de livros muito interessantes na internet. O professor Nogueira publicou uma, o Centro Dom Bosco publicou 2 listas já. Recorram a essas listas. Ouçam intelectuais católicos, perguntem, que livro de história de igreja eu posso ler? É o professor Pachá, né? Pode indicar várias obras aí pra gente. Então o Centro Dom Bosco sempre faz isso. Quando ele vai lançar um livro, ele pergunta para 50 pessoas, né? Quais são as grandes obras que a gente deve lançar? Trazer para o público novamente. É sempre essa ideia. E é uma ideia que sempre foi cultivada em todas as épocas, né? Hoje escandaliza muito. Selecionar amizade, ouvir, essa ideia de ordem. Mas até santos mais recentes batem muito nessa tecla. São José Maria de Escrivá, de novo, no Caminho, número 339. O que ele fala sobre os livros? Livros, não os comprem sem te aconselharem com pessoas cristãs, doutas e prudentes. Poderias comprar uma coisa inútil ou prejudicial? Quantas vezes julgam levar debaixo do braço um bom livro e levam um montão de lixo? Então, não comprem livros de forma caótica. Recorram à lista e a grandes mestres. E aí tem outras dicas, né? Então é muito importante isso. Uma dica que eu acho muito interessante, que eu já tinha percebido isso antes de ouvir de um grande santo, que é a ideia de que existem certas formas também que a gente pode seguir para não cair no erro. Uma delas é, leia qualquer livro que seja escrito por um autor que comece com santo no nome. Então São Felipe Neri, ele dá essa sugestão, eu não me importo. Um seminarista, ele pode ler o que ele quiser, se tiver santo
no nome do autor. Então isso é muito claro. São Bernardo, por exemplo, ele vai dizer que na Legenda Áurea, na sua história da Legenda Áurea, está dito isso, que não ficarei contente com um livro se nele não ler Jesus. Não ficarei contente com debates ou conferências nos quais não ouvi Jesus. E Santo Agostinho, certa feita, recebeu de um amigo seu vários escritos e pediu para avaliar. E aí ele avaliou, né, o autor que pediu essa avaliação por Santo Agostinho estava muito esperançoso de que Santo Agostinho ia dar um feedback positivo. E ele respondeu para o autor: não, de que adianta todos esses versos se nenhum deles eu posso encontrar algo em que eu possa oferecer a Deus. O tesouro da inteligência que Deus nos confia não deve ser utilizado senão para a sua glória. Então, é a ideia de que nós precisamos recorrer a pessoas, recorrer a grandes mestres e andar junto com grandes autores católicos de todos os tempos. Não importa qual é a área de conhecimento, se ela tem a ver com a igreja ou se ela é uma aplicação da doutrina da igreja em determinado campo. Mas é importante que a gente sempre parta de autores católicos. Por exemplo, eu quero saber sobre o aborto. Por que eu vou ler um livro escrito por um protestante ou um liberal se existe, por exemplo, o livro do Padre Lodge sobre a questão? Então, se eu vou ler sobre raças, por que eu vou ler um livro escrito por um autor liberal, etc., se existe, por exemplo, a Igreja Católica perante a escravidão? Então, para todas as áreas do conhecimento, se existe um grande autor católico, é a partir dele que eu devo começar a ler as obras. Porque precisa ter Jesus ali, certo? Cristo precisa estar como um fim. Então, é muito importante esse tipo de coisa. E uma terceira dica que eu daria é que priorizem livros escritos antes do século XX. Então, mais uma recomendação politicamente correta. Por que isso, Álvaro? Porque a gente sabe que o século XX é a loucura, né? É o século da crise. Então, normalmente, quando você tem um autor do século XX, óbvio, sempre existem exceções. Mas, normalmente, um autor, ainda que católico do século XX, quando ele vai escrever sobre determinado tema, ele tende a escorregar. Então, como a gente está falando de uma doutrina que é sempre igual durante 20 séculos, por que não recorrer a autores mais antigos que vão escrever de uma forma muito superior e sem o deslize? Por que muito superior? Porque eles foram formados numa educação que visava a sabedoria. Então, olha, várias dicas para a gente escolher livros, certo? Listas de livros, ouçam os maiores, livros escritos por santos e livros escritos antes do século XX. Isso é muito importante. Então, a escolha. Porque a gente vê certas pessoas, por exemplo, chegam pra gente, uma coisa que eu ouço muito, que, nossa, isso me mata, é alguém chegar pra mim e falar: Álvaro, eu fui num sebo, tinham 3 livros, R$10 cada, eu comprei os 3. Quando eu ouço isso, por dentro eu quero explodir. Por quê? Porque é a ideia em que economia a gente chama de custo de oportunidade. O livro pode ser de graça. Façam fogueira com o livro. Qualquer outra coisa, derramou café, limpe o livro com café. Mais coisa politicamente correta. Mas vocês devem dialogar, como a gente tem visto aqui, com apenas a elite dos pensadores. Nada mais do que isso. Por quê? A gente sabe que se vocês conseguirem ler 60 livros por ano, que é muito, o que acontece? Cada livro medíocre que você lê é um livro excelente que você deixa de ler. Vocês estão perdendo tempo, estão perdendo foco. Então, quando a gente analisa a crise do Centro Dom Vital, que dividiu o Centro Dom Vital em 2, de um lado estava Alceu Amoroso Lima, do outro lado estava o Gustavo Corsão. E aí o Antônio Carlos Velasco é muito interessante, que ele faz a seguinte análise sobre os dois. Ele também era de São Dom Vital, um historiador intelectual. Que Alceu Amoroso Lima, ele lia de tudo. O Gustavo Corsão lia melhor. O que é isso? O Gustavo Corsão, ele sabia, eu tenho certeza, andar com essas dicas todas. Então ele não se perdeu. O Alceu Amoroso Lima, ele era um cara rico,
sempre foi rico, um homem versado em literatura e etc. Então, quando veio a crise na igreja na segunda metade do século XX, com Jacques Maritain e companhia, ele não tinha os anticorpos necessários para resistir à onda evolucionária e foi completamente tragado por ela. Então, vejam como é importante, porque a gente, de repente, tinha um homem que leu mais, mas leu pior. Um outro que leu menos, mas leu focado. Quem entrou para a história como um grande baluarte de defesa da fé? Um homem que leu menos e leu focado. Gustavo Corsão. Então vejam a importância de escolher grandes obras, boas obras, antes de se lançar a vida intelectual. E aí a gente vai avançando nas dicas. Uma outra dica é a ideia de desenvolver uma base comum de estudos e resumir tudo em livros. Então, sobre base comum de estudos, Sertigiani vai dizer: assim como nenhuma ciência particular basta a si mesma, assim também o conjunto das ciências não basta a si mesmo sem a rainha da ciência, que é a filosofia. Nem o conjunto dos conhecimentos humanos sem a sabedoria proveniente da própria ciência divina, que é a teologia. Em teologia, eu considero suficiente 4 horas semanais por 5 anos. Será mais do que suficiente. E sobre a ideia de resumir livros, um livro só pode ser largado depois de resumido. Uma obra pode estar pronta sem ter sido começada. As anotações estarão lá e os senhores estarão seguros. É inútil anotar se não puderem encontrar as anotações em tempo hábil. O método mais prático que parece é o de fichas de papel, reunidas por assunto. Então, uma das coisas que é importante é que certas disciplinas, todas as pessoas precisam desenvolver independente da área em que a gente se dedica. Então, eu tenho foco em direito natural. Isso não desobriga você a estudar filosofia, teologia, história da igreja, escrituras e disciplinas afins. Latim. Por quê? Latim, eu diria hoje que latim e inglês. Por quê? Com o inglês você tem acesso a todas as obras de hoje e com o latim você tem acesso a 2000 anos de história. Então, certos conhecimentos é preciso desenvolver. A turma de latim vai começar, então se matriculem com o professor Sérgio Pachá. Aê! Então, é importante entender isso e a ideia de resumos. Vários autores toda hora falam isso. Então, o Al-Balat, por exemplo, vai dizer que ler sem empregar este método é como não haver lido. O método de resumo é ler como faz toda a gente, sem aspirar a ser alguém. Hugo de São Vito no Didascálico: confiar à memória significa tomar os temas mais prolixos, disputados escritos. É preciso reduzir a um resumo breve e compendioso. É sempre a ideia de resumo. Então, de novo, vejam que, como eu disse no início, vários desses trechos eu me vi refletidos na minha vida, e a ideia de que existe um conjunto de coisas que me parece que é comum a grande parte dos intelectuais católicos. E eu, por exemplo, eu tenho resumido todos esses livros que eu li nessa época. Eu tenho 25 cadernos de resumo, divididos vários por temas. Então a gente vê o quanto é importante, certo? A ideia de resumo. Então, daí, eu disse que me parece que a gente já tem todas as grandes linhas do que forma um intelectual. O que é isso? A ideia de se esforçar muito, foi a primeira coisa que a gente viu, e que esse esforço ele é distribuído no tempo. Depois a gente viu que a ideia de uma amizade que dobra a força intelectual, porque se eu estudo 3 horas por dia e tenho uma amizade com grandes intelectuais, eu vou, na verdade, estudar 6 horas por dia. Mas a gente viu que não basta estudar, é preciso estudar bem. Como é que eu estudo bem? Primeiro, selecionando o que eu vou estudar. Para isso, eu preciso recorrer a todos os grandes sábios que vieram antes de mim ou que vivem hoje, certo? Então eu faço essa escolha e depois, para continuar estudando bem, eu faço resumos e não negligencio certas disciplinas que todos devam estudar. Então, tendo esse núcleo,
a gente volta lá para o início, que é a ideia de que, o que disse Hugo de São Vito, qual é a classe de estudante das escrituras que é louvável? Não é a classe dos espertalhões, estilo universal, que estuda para benefício próprio, nem das pessoas egoístas, que estudam, já são melhores do que os que estudam por dinheiro, mas que guardam a verdade para si, mas daqueles homens que estudam para compartilhar a verdade. Então, vocês estudaram, agora é a hora da ação. É a hora de compartilhar a verdade. E aí o que o Albalatz vai dizer? Que todos os grandes escritores proclamam a necessidade de ler bem. A leitura é a base da arte de escrever. Não me cansarei de repetir. É preciso ler sempre. Desconfiai daqueles que dizem: não quero nada ler, nem conhecer. Basta-me a natureza. Então agora a gente sai da parte de adquirir conhecimento para compartilhar o conhecimento. E aí como que a gente faz isso? Eu diria que por passos. A ideia é que a gente comece a entrar na cena de forma devagar. Comecei a ler 10, 20, 30 livros, 40 livros. Qual é o passo inicial? Palestras. Então, se exponham ao desafio de falar em público. Se alguém quiser microfone, o CDB está aqui para dispor. Então, a gente tem aulas na segunda, na terça e na quarta. Normalmente, as pessoas, quando elas estão começando, elas vêm palestrar na segunda ou na quarta. Depois de um tempo, elas são lançadas na terça, que é a fogueira de Santo Dom Bosco. Então, o caminho é esse. Eu começo a estudar, então o primeiro passo natural é compartilhar as coisas em palestras. Então, eu avanço mais um pouco. Qual é o segundo passo? Artigos. Começo a escrever as coisas que eu tenho aprendido. Terceiro passo, introduções de livros. Que uma introdução de um livro é como se fosse um livro em miniatura. Ao invés de você escrever 300 páginas sobre um tema, você escreve 10. Então, é um caminho muito natural para as pessoas fazerem. E aí, de novo, refletindo na minha vida, é mais ou menos assim que eu tenho seguido. Então, primeiro, comecei a me soltar com palestras, etc. Depois, eu fiz dissertação na faculdade, TCC na faculdade, dissertação no mestrado, e aí eu percebi por que foi tão difícil fazer. No mestrado, como eu já tinha vida intelectual, eu percebi por que foi tão difícil fazer o TCC. Porque, normalmente, na graduação, o que a gente faz? A gente quer partir direto para o TCC. Varia de condão e sai o TCC. Então, é óbvio, se você não tem conhecimento, como é que você vai colocar o conhecimento no papel? Não vai. Então, no mestrado, eu fui escrever a primeira linha depois de ler 100 artigos científicos sobre o assunto. Foi fácil. No doutorado, eu fui escrever a primeira linha depois de ler 150 linhas sobre o assunto. Foi fácil. Então, como eu vi que as coisas se procediam assim, quando eu fui fazer as primeiras introduções de livro para a minha vida, que foi o Padre Júlio, em 2017, tanto o Padre Júlio Maria de Lombardia, como o Carlos Delaete para Voltem para Casa, o que eu fiz? Eu li 20 livros sobre o assunto, antes de escrever a primeira linha. Então, quando eu fui escrever a introdução, foi fácil. Então, desde lá, eu tenho sido acionado por algumas fogueiras. Né? Por exemplo, na campanha da maçonaria, eu escrevi mais 4 introduções em livros diferentes, ligando tudo. Aí, para isso, mais dezenas de livros lidos. E tenho caminhado. Bom, Álvaro, e quando sai o primeiro livro? Espero que em breve. Mas a cada dia que passa eu tenho menos pressa. Então alguém me pergunta: Álvaro, quando vai ser o primeiro? Daqui a um ano. Aí no outro ano me pergunta: quando vai ser o primeiro? Daqui a um ano. E assim vai, é sempre daqui a um ano. Mas por quê? Porque também lendo a gente vê que as pessoas elas vão ser julgadas não pela velocidade das obras, mas pela qualidade. Augusto Cury tem 200 obras. Quando ele morrer, ninguém vai ler. Platão está aí há 2000 anos e vral. Então é sempre qualidade. Não tenham pressa de lançar o primeiro livro. O primeiro livro ele deve demorar mesmo. Quem me conhece sabe que eu tenho mais de 20 pastas de livros que eu gostaria de fazer no futuro. Só que aí não tenho nem o primeiro, já tenho 20. Mas é assim, por quê? A gente começa a perceber que isso é até algo muito comum entre intelectuais. Existem muitos intelectuais que demoram muito para escrever um livro
E depois que ele escreve o primeiro, ele começa a escrever em série. O Gustavo Corsão foi um, Peter Crift. Isso é muito comum, né? O Sidney agora, o primeiro dele, já está no segundo. Mas por que depois fica tão rápido? Porque todos os livros que você gostaria de escrever já estão escritos. Você resumiu 1000 livros na vida e quer escrever sobre um livro. Então você vai pegar o resumo do livro 50, do 75, do 125, do 210, do 350, do 499, do 711, do 813, do 915, juntar tudo com a sua experiência e o livro está ali. Então é por isso que você vê esse padrão de grandes intelectuais que mudam os rumos de um país sozinho, às vezes. E o cara foi publicar o primeiro livro com 50 anos, você não entende por quê. Porque antes ele ficou 30 anos no quarto escuro, estudando todos os dias da sua vida. Então é essa a ideia, e é a ideia que a gente tem que, em certo sentido, cultivar. Então, finalizando, veja, nós caminhamos bastante, né? Então nós vimos, em primeiro lugar, o quanto importante foi o exemplo da ordem jesuíta no século XVI e o quanto seria importante a gente seguir esse modelo nos dias de hoje. Nós vimos que o jesuíta, ele era o modelo por excelência para o século XXI, porque eles eram marcados por grande santidade e uma grande vida intelectual. Então nós pegamos a caixinha da vida intelectual e começamos a abrir. Bom, se a gente sabe que é muito importante construir grandes intelectuais católicos que possam redirecionar os rumos da nação. Então, se a gente sabe que um Padre Paulo converte milhões, o que pode acontecer com o Brasil se a gente conseguir gerar 100 Padre Paulos? Então, é sempre essa ideia. São poucos intelectuais santos que mudam os rumos de uma nação. É a ideia de uma minoria aplicada e que não se cansa. E aí a gente viu, então, que o jesuíta é um modelo que a gente pode se inspirar de pessoas de alta morada e vida intelectual. E a ideia é destrinchar, bom, o que faz um jesuíta de uma forma intelectual? Então, para isso, a gente parte de algumas obras. Vida Intelectual de Sertian, Didascálico do de São Vitor e a Arte de Escrever do Albarato, principalmente. E, analisando essas coisas, a gente viu que existe um modus operandi, um conjunto, um núcleo, que vale para todas as pessoas em todos os locais. E, inclusive, na minha vida, eu vi, nossa, isso que eles estão pedindo aqui, eu faço. Nossa, isso que eles estão pedindo, eu faço. Nossa, o que eles estão pedindo, eu faço. O que é isso que eles estão pedindo que a gente deve fazer? É entender que a vida de estudos, ela tem muito a ver com esforço, é a principal variável. Esforcem-se. E é muito no dia, ao estilo de pessoas que estudam para concurso? Não. É um pouco todos os dias. Depois a gente viu que é a importância da amizade. Então, por isso que os centros da Liga Cristo Rei são tão importantes. Porque aqui vocês podem encontrar pessoas que amam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas e que têm uma vida intelectual profunda e podem ajudá-lo nesse desenvolvimento da vida de estudos como um hábito operativo da alma, como uma virtude. E aí, a partir daí, a gente viu que não bastava ler muito, era preciso escolher, certo? Então, escolher ouvindo os maiores, escolhendo listas de livros, consultando os santos e priorizando livros abaixo do século XX. E a gente viu que não poderia também negligenciar uma base comum de estudos, filosofia, teologia, escrituras, etc., que era importante fazer resumos de tudo isso. Por quê? Porque todos esses resumos vão ser importantes quando a gente começar a produzir, né? Então, eu já sou um intelectual, agora Deus me pede para ir a campo. Como os apóstolos foram, e a gente viu isso em Atos 6, como o profeta Daniel dizia que todos deveriam ir, a gente viu isso no capítulo 12, e como Hugo de São Vitor dizia que deveria ser um católico, a gente viu isso no Didascálico. Então, vou a campo produzindo palestras, artigos e livros, porque a gente entende que isso é uma forma muito efetiva de servir a Deus. E se a gente fizer isso, durante 5 anos, levar uma vida de estudos séria, uma vida de oração séria, então a gente já vai ter lido muito mais do que qualquer amigo nosso, do que qualquer professor universitário
e nós seremos imbatíveis. Ninguém conseguirá deter a força intelectual católica. A gente só precisa se convencer de que isso passa por nós e dedicar a vida por isso. E me alegra muito ver que no São Dom Bosco já existem pessoas caminhando nesse sentido muito novas. Então aqui, por exemplo, tem o Domênico, o Omar, o Felipe, o Erisberto. Eu tenho certeza que daqui a 30 anos a gente vai ter aí uma dúzia de grandes intelectuais católicos que, se perseverarem nesse ritmo de estudos, vão fazer história nessa vida e, se Deus quiser, entrar de uma forma muito especial no livro da vida na próxima. E eu espero poder testemunhar e escrever a vida deles, né? Ser o último a morrer para poder escrever a vida de todos eles. É mais difícil, porque eu sou o mais velho da turma, mas é muito importante isso. Então, para terminar, eu queria citar uma história da Companhia de Jesus que une tudo isso perfeitamente, que é quando o grande rei espanhol Felipe II, ele pede para o Duque de Parma erguer uma fortaleza para proteger a cidade de inimigos externos. E aí o Duque de Parma, Alexandre Farnese, vai responder nesses termos para o grande rei espanhol Felipe II. Senhor, Vossa Majestade desejaria que eu mandasse construir uma fortaleza. Desculpa, a fortaleza seria construída em Maastricht. Mas pensei que um colégio dos jesuítas seria uma fortaleza mais apropriada para defender os habitantes contra os amigos do altar e do trono. E não foi a fortaleza que eu construí, foi o colégio dos jesuítas que eu edifiquei. Então vejam a sabedoria do Duque, porque uma fortaleza ela é capaz de proteger os interesses do rei e da Santa Igreja Católica dos inimigos externos. Mas um colégio dos jesuítas, esse protege dos inimigos externos e também os converte a todos. Um colégio de jesuítas é muito mais eficaz porque, além de proteger, ele é capaz de converter, dissipar as heresias numa cidade e conduzir as almas efetivamente para o céu. Então, viva Santo Inácio, viva São Francisco Xavier, viva São Pedro Fabro e viva Cristo Rei.